Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus permaneça em nossos corações sempre. Hoje nós vamos falar sobre uma obra muito importante no meio espírita. Talvez vários de vocês já conhecem. E essa obra toca fundo no nosso coração. Chama-se Pensamento e Vida. Essa obra possui uma curiosidade. Ela foi escrita na espiritualidade. E Emmanuel, ela é de Emmanuel, né? Psicografia do Chico. E Emmanuel começa assim, no prefácio. Perguntou-nos, coração amigo, se tínhamos aqui, no mundo espiritual, um livro que fosse suscetível a ser adaptado para os humanos. Um livro que calasse fundo aos corações e que servisse como esclarecimento, até para que nós pudéssemos realmente confirmarmos de que existe estudos do outro lado. Várias obras nos trazem esta mensagem, que existe escolas nos mundos espirituais, né? E a gente fica curioso, ué, será como é que é, né? Então lá existem livros, segundo Emmanuel. Mas esse coração amigo pediu que fosse algo rápido, bem sucinto. E Emmanuel fala assim: então, nós lembramos de uma cartilha falada. Aí a gente deduz que seja um audiobook, né? Um livro-book, então. Essa cartilha não está impressa. Então, é uma simples cartilha. E essa cartilha é destinada aos nossos alunos que estão prestes a voltar ao berço. Olha que curioso. Acho que nós já estudamos nessa cartilha, só que a gente esqueceu, né? Então, essa cartilha, ela é ministrada lá nas escolas de regeneração. Então, provavelmente, esses alunos já estejam num grau de cura, né? Eles já estão num grau de cura. Regenerar é curar. Então, ele disse assim: daí, nós fizemos uma adaptação para os humanos para servir de alerta, né? Para que eles nunca se esqueçam de que nós somos espíritos imortais. Veja bem, nós somos espíritos que estamos aqui estagiando num corpo, e nós vamos passar para a pátria espiritual como espíritos, sem o corpo. O mesmo espírito, simples assim, né? É o que nós entendemos. E a gente fica muito grato, porque Emmanuel, segundo Chico,
Isso está registrado lá no Pinga Fogo da TV Tupi, que Emmanuel tem um carinho muito grande pelo nosso país. Olha que interessante, né, Luciana? Tem um grande carinho porque ele veio aqui e nós sabemos como Padre Manuel da Nóbrega. E ele tem um carinho imenso, principalmente pela cidade de São Paulo. Ele fundou, né, São Paulo a pedido de Paulo de Tarso e até homenageou, né, gente? Paulo, São Paulo. Então, a gente começa a ter uma certa curiosidade em torno dessa obra, de pensar assim: olha que generosidade desse nosso irmão. Ele pegou uma obra de lá, pediu para o Chico psicografar para que nós já começássemos a estudar sobre alguns temas, para não nos deixar esquecer que somos espíritos imortais. Daí, ele fecha a obra assim: Emmanuel, Pedro Leopoldo, 11 de fevereiro de 1958. 1958. Já havia passado 26 anos que o Chico tinha psicografado a sua primeira obra, Parlaso de Além Túmulo. Foi em 1932, primeiro livrinho, só de poemas, né? Naquela época, todo mundo entendeu, mas ficaram em dúvida, será? Mas em 1958 já havia chegado várias obras. E a gente já tinha consciência de que existia vida após a morte e que lá haviam escolas, né? E daí, esse livro, ele é composto de 30 capítulos. Ó, olha que finura, gente. 30 capítulos. Todos os temas, eles levam a nossa reflexão em torno de tudo que nós passamos aqui na Terra, encarnados. Mas que, por vários motivos, a gente se esquece que somos imortais de espíritos e ficamos mais apegados às coisas da Terra, né? Normal, comum. E nós vamos. Então, ele aborda sobre amor, sobre escola, sobre prosperidade, sobre educação, sobre uma série de assuntos corriqueiros nossos, olha. Tanto que foi legal, né? Para a gente entender. Não existe nada muito nebuloso, não. Tudo que a gente passa. E tem uma curiosidade que ele começa essa obra tratando sobre o espelho da vida. É o primeiro capítulo. E ele vai encerrar essa obra falando sobre o amor. Olha, sobre o amor. É o último capítulo. Aposto que está todo mundo querendo saber, né? Querendo ler, não é? Aguça, né, a nossa curiosidade. E hoje nós vamos abordar sobre o primeiro capítulo. Ele é o mais polêmico. O mais polêmico. O espelho. Obrigada, Luciana.
Então, ele é o mais polêmico e interessante. Ele é o mais estudado no meio espírita. Mais estudado. E nós, aqui hoje, vamos tratar esse capítulo de acordo com o nosso entendimento, né? Então, vamos lá, lemos, interpretamos para o nosso raciocínio, para que não passe assim sem percepção da importância do que Emmanuel está nos falando. E aí Emmanuel começa assim, o capítulo. A mente é um espelho da vida em toda parte. A mente é o espelho da vida em toda parte. Aí a gente deduz. A mente, ela espelha a vida incorporada aqui, a vida corporal e a vida espiritual, em toda parte, aqui e lá, né? E aí nós vamos entender para frente o que ele quer dizer. Então, se a vida se a mente é o espelho da vida em toda parte, a gente vai deduzir que a mente espelha a nossa vida, vai refletir a nossa vida, assim como um espelho que todo mundo aqui conhece, vai refletir a nossa imagem, não é? O espelho reflete a nossa imagem. Qualquer imagem, um objeto, né? O espelho reflete a nossa imagem. Mas o Emmanuel fala que a nossa mente, ela reflete a nossa vida. Mas como assim? Né? Como assim? Aí ele fala que nós somos conhecidos pelo que nós trazemos no nosso interior. Olha, então se eu encontro uma pessoa desconhecida e eu começo a conversar com essa pessoa, eu começo a deduzir aonde ela vive, o que ela faz, quais os costumes, quais os valores. A gente já expõe o nosso interior por meio do que nós fazemos, nós falamos, nós acreditamos, não é verdade? Então nós somos transparentes para as pessoas. E é verdade, Emmanuel tem razão, não é? Porque quando a gente está procurando uma identificação, eu sou espírita. Eu sou espírita, eu vou procurar a sociedade espírita. Eu vou procurar as pessoas que são espíritas, porque eu me identifico assim, né? Então nós vamos refletindo uns para os outros sobre aquilo que nós somos, aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós professamos. Mas Emmanuel vai discorrendo e fala assim: se a mente é o espelho da vida, o coração é a sua face. Epa, e aí? Coração é a sua face? É. Ou seja, a mente vai refletir a nossa essência, né? E o coração vai refletir
a nossa aparência. O coração vai refletir os nossos sentimentos, não é? Quando se fala de sentimento, não é coração? Até Jesus, quando queria falar de sentimento, se referia a coração. A boca fala do que está cheio o coração. Jesus, Mateus falou que Jesus disse isso, não é? Então nós vamos começar a entender que se a mente vai agir com a razão, o coração vai agir com a emoção. Razão, emoção. Quando nós agimos com a emoção, nós nos esquecemos que nós somos espíritos. Nós pensamos que nós somos só corpo. Por isso que a gente começa a dar murro em ponte pá. Quando a gente começa a agir com a emoção, nós não vamos pensar que nós somos seres que precisamos cultuar alguns princípios que nos elevam. E nós vamos correr só das coisas prioritárias daqui. Nós agimos na sombra. Nós não agimos na luz. É isso que Emmanuel quer dizer. Só na sombra. E quando nós agimos só aqui, pensando nas coisas só daqui, desse mundo, e que, né, tem muita gente que fala, a vida é uma só, não se engane, né? Começa a te falar uma série de coisas e te oferecer uma série de coisas e começa a te sequestrar por meio da emoção, né, gente? A razão não. É por meio da emoção. Nós estamos aqui, todo mundo. E de repente, nós vamos deixar de seguir os princípios fundamentais do espírito. A emoção, gente, faz a gente fazer tanta coisa e se arrepender. Então nós brigamos, matamos por causa de clube adversário de futebol. Não existe raciocínio, não existe razão, é só emoção. E nós de repente começamos a brigar por causa de política. E vira aquela discórdia total na sociedade. E por quê? Porque nós esquecemos de que nós temos que agir como espíritos. Espíritos. Nós estamos aqui de passagem. É tão interessante que nessa obra mesmo, quando Emmanuel vai falar de corpo, ele usa uma expressão que eu achei tão interessante. Ele fala assim, ó, a alma, o espírito, né, inquilino da matéria. O espírito é inquilino. Quando a gente vai procurar o significado, né, nós sabemos o que é inquilino, né? Você aluga um determinado local temporariamente. Não é para sempre. Não é para sempre. O espírito é inquilino. E quando a gente começa a pensar por esse ângulo, a gente vê o tanto de coisas edificantes que nós deixamos de fazer.
Nós deixamos de fazer, nós deixamos de amar. Amar nossos entes queridos correndo atrás de riqueza, de um monte de coisa que nós não vamos levar. Nós não vamos levar nem essa matéria. Nem essa matéria. Mas a gente vive aqui correndo atrás de um monte de coisas. E depois vem a desilusão, né? A desilusão é quando você conhece a verdade. E ainda bem que a gente está conhecendo a verdade encarnados. Porque você imagina, você chegar na pátria espiritual, você deixou de fazer um monte de coisas que você gostaria, de amar as pessoas, de não discordar das pessoas. E por causa do coração, por causa das emoções, nós não fazemos nada disso. Mateus nos conta que Jesus, quando ele subiu no monte, ele falou uma coisa muito curiosa. Ele disse assim: aonde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. E onde nós estamos colocando o nosso tesouro? Onde nós estamos colocando o nosso coração? O nosso coração está procurando valores, né? E aí, de repente, Jesus falou que nós temos que amar o próximo, mas eu não tive tempo. Ai, a minha vida era tão conturbada, eu tinha que fazer tanta coisa, eu tinha que trabalhar, eu tinha que isso, eu tinha que aquilo, e passou, porque a vida é um suspiro. A vida é um suspiro. Então é disso que Emmanuel vai nos falar. Na obra toda, a obra toda é respingada dessa reflexão. Nós somos espíritos. Nós não somos matéria. Nós não somos esse corpo. Nós temos que viver aqui como espíritos, ocupando a nossa mente, ocupando o nosso espaço, com coisas edificantes, como nós estamos fazendo aqui nessa casa. Aqui nós procuramos aprender sobre as leis divinas. Aqui nós procuramos nos auxiliar uns aos outros, né? A atmosfera da casa é uma delícia, mas nós podemos fazer da nossa casa esse ambiente aqui. Esse ambiente gostoso é só fazer como se faz aqui na casa espírita. Prece, falar com calma, tratar os nossos entes queridos como convidados, na prática, diariamente. E o nosso ambiente doméstico vai se transformar nesse ambiente de paz daqui, né? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço muito a paciência e a atenção de vocês. E vamos então pedir a Jesus que continue nos amparando, para que nós possamos entrar nessa câmara de passe, receber os fluidos necessários para a nossa cura, a cura da nossa matéria e do nosso espírito. E que Deus continue nos abençoando sempre. Muita paz.